venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo. Boa noite, meus irmãos. A paz. Todo mundo alegre? Amém, né? Vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos 11, 33 a 36. Romanos 11, de 33 a 36. Todos encontraram? Então eu vou estar orando enquanto vocês vão lendo. Deus, nós te louvamos, ó Deus, por mais um dia, Pai, aqui na tua presença. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor permitiu que nós viéssemos na tua casa, ó Deus. Deus, nós te louvamos, ó Deus, pela vida. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nunca deixou faltar alimento em nossa mesa, ó Deus. Ó Deus, nós te louvamos também, ó Deus, porque o Senhor tem nos permitido ter uma saúde íntegra, ó Deus. Ó Pai, o quão bom é estar aqui na tua presença, Deus. Nesse momento, nós queremos ser grato a ti, ó Pai. Normalmente nós pedimos muito, Pai, e esquecemos de ser gratos a ti. Então, Pai, receba esse culto de gratidão, ó Deus amado. Ó Pai, quantas pessoas, quantos irmãos, ó Pai, não puderam vir. Seja qual motivo, só o Senhor sabe, ó Deus. E nós estamos íntegros, Pai, com saúde, ó Pai. Hoje não faltou alimento em nossas mesas, ó Deus amado. E o alimento que nós comemos, ó Deus, o Senhor permitiu que não fizesse mal a nenhum de nós, ó Deus. Por isso que nós estamos aqui na tua casa, ó Pai amado. Ó Deus, ser conosco, Deus. Dá misericórdia sobre nós, ó Pai. Tira todo o rancor dos nossos corações, ó Deus, para que nós possamos ser cada vez mais gratos a ti, ó Pai. Possamos estar aqui na tua presença, Pai, de coração livre, ó Deus, para absorver a tua palavra, ó Deus amado. Ó Deus, te agradeço, Pai. Te agradeço por cada família que está aqui, ó Deus. Te agradeço pelos irmãos que estão assistindo essa live também, ó Deus amado. Nós somos gratos, Pai, porque nós não merecemos, ó Pai, e mesmo assim o Senhor não desiste de nós. Pai, o Senhor não desiste de nós em nenhum momento, ó Deus amado. Por isso, Pai, nós somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Romanos 11, de 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém? Então, passar a palavra para o Ministério do Louvor. Vai cantar o hinário. Graça e paz, povo de Deus, boa noite. Aleluia. Que nessa noite você se desprenda de tudo e você adore o Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Eu quero deixar um versículo da palavra do Senhor que se encontra em João
3:16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que você adore o Senhor nessa noite de todo o teu coração. Feche seus olhos nessa noite e adore a Ele. Eu olho para a cruz eu vou. Eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador da cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Declare nessa noite: pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. É o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor.
pedir ao Senhor que seja cada dia nos dando um coração quebrantado, um coração perdoador, Senhor, nos ensinando a ser fiel ao Senhor, a buscar mais de Ti e menos de nós, Senhor. Nós queremos viver em novidade de vida para Te adorar, para Te exaltar para todo sempre, Pai. Te louvamos nessa noite, te bendizemos pelo privilégio de estar na casa do Senhor, em nome de Jesus. Esse é o momento agora que nós vamos passar para os dízimos e as ofertas. Assim diz a palavra do Senhor, lá em Lucas 16:10, que aquele que é fiel no pouco, né, no muito também, ele será fiel também. E aquele que é injusto no pouco, no muito também ele será injusto. Então, que nós estamos aqui nessa noite para devolver aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para devolver. Não importa a quantidade da minha oferta, não importa a quantidade do meu dízimo, não importante é a minha fidelidade com o Senhor. É o Senhor que eu vivo nessa noite, é o Deus que me chamou para o servir e para o adorar. Então, que você seja fiel ao Senhor em espírito e em verdade.
Júnior para estar orando pelos dízimos e as ofertas. Amém. Deus, muito obrigado por cada oferta feita no seu altar, Senhor. Obrigado por cada pessoa que estará aqui esta noite ouvindo a tua palavra, Senhor. E as pessoas que estão na live nos assistindo também, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe cada um que estará aqui nos ouvindo nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Assim diz a palavra de Deus, né? Que aquele que quer conhecer Jesus anda no caminho do Senhor. Quantos e quantos dizem que quer conhecer Jesus, mas não vem para a igreja, não participa da escola dominical, como foi uma bênção hoje, nesta manhã. Quem quer conhecer Jesus, procura andar no caminho da santidade, procura a cada dia ser edificado diante de Deus. Então foi o que nós aprendemos nesta manhã, porque nós viemos à casa do Senhor aprender mais desse Jesus maravilhoso. Então eu te convido a conhecer cada vez mais esse Jesus, em espírito e em verdade.
maravilhoso, tu és lindo e maravilhoso, Jesus. Santo é o teu santo e grande nome, Pai. Por isso nós estamos nesta noite aqui, para te adorar, porque tu és maravilhoso, Senhor. Que pedimos nessa noite, Pai, ressuscita tudo aquilo que foi perdido durante o ano de 2020, Pai. Todos os nossos projetos e planos que colocamos diante do Senhor, que não foi possível, Pai. Que este ano, Pai, ainda o Senhor possa nos dar uma resposta de oração, Pai. E ressuscita, Pai. Ressuscita a nossa força de vontade de te servir, de te adorar em espírito e em verdade, de viver o novo do Senhor, Pai. É isso que nós queremos viver em 2021, se o Senhor não voltar. Nós queremos renovo a cada momento, a cada atitude, a cada vivenciamento nosso. Nós queremos que o Senhor ressuscite todos os nossos passos diante da tua presença, em nome do Senhor Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história,
obrigada, Senhor. Obrigada que nós clamamos nessa noite para o Senhor ressuscitar os nossos sonhos, Pai. E sabemos que os melhores sonhos é o Senhor que tem para nós. Nós não sabemos nem sonhar, Pai, porque é o Senhor que nos dá a cada dia condição de sonhar aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, Pai. Muito obrigada, Jesus, por nos conduzir neste ministério. Muito obrigada, Senhor, por nos conduzir nesta noite aqui neste lugar. Receba os nossos louvores, receba a nossa adoração. Cada vida que entrou aqui nessa noite, receba a porção dobrada do Teu Santo Espírito, Senhor. E que o Senhor nos prepare agora, Senhor. Nos dê um coração, meu Deus, bem-aventurado nesta noite para aprender a Tua palavra, para sair daqui regozijado e feliz, porque feliz é o homem que ouve a palavra do Senhor. E nós queremos Te ouvir nesta noite, Pai. Usa Teu servo para ser boca do Senhor, que ele não venha falar dele mesmo, mas a resposta que nós queremos nessa noite vai vir do Senhor através da boca dele, em nome de Jesus, Pai. Nós Te louvamos nessa noite e Te bendizemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Boa noite, meus irmãos. Que a graça de Cristo seja com todos vocês, amém? Como é bom estar na casa do Pai, né? Como é bom poder adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho dito que todo domingo eu sou muito privilegiado, porque eu venho de um culto e emendo com outro, né? Todo domingo, olha que bênção. Eu saio da nossa congregação, do curso das 18, e venho para cá, 19h30, estar com vocês. E isso é uma alegria, isso é um privilégio que Deus nos dá, poder estar na presença de Deus. Irmãos queridos, nesta noite abençoada, onde o Senhor já tem falado conosco através dos louvores, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus. E esse texto, ele se encontra no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 17. Então, Marcos 17, abre sua Bíblia aí, meu irmão, meu amigo visitante, abre sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 17. Nós vamos refletir um pouco daquilo que Deus tem para nós nesta noite, diante desse texto tão belo da palavra do nosso Deus. Atos 17, nós vamos ler, meus queridos irmãos, a partir do versículo 11. Lucas, desculpe, eu falei errado aí, é Lucas. Foi, eu falei os três? Eita benção, olha gente, mas o que eu vou falar hoje só tem um evangelho, ó. Se tivesse nos três, aí era até mais tranquilo, mas só tem um só. Lucas 17, pronto. Obrigado, meus queridos irmãos. Tem dia que parece que a mente do pastor tá uma benção, hein? Tá uma benção, mas Deus sabe de todas as coisas, Ele continua no controle de todas as coisas. Glória a Deus por isso, não é verdade? Então, Lucas capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 11. Vamos ler a palavra de Deus nesse texto tão belo. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar na aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus,
agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Podeis sentar, meus queridos e amados irmãos. E eu queria nesse momento convidá-los para que juntamente comigo nós pudéssemos falar e pedir ao Deus Todo-Poderoso que nesta noite Ele pudesse de forma maravilhosa e poderosa falar conosco. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai, nós te louvamos, nós adoramos ao Senhor e nós estamos diante da tua presença. E diante da tua presença, Pai, nós queremos, Deus amado, ouvir a tua voz. Fala conosco nesta noite, Deus. Não conforme nós queremos, mas conforme tu queres, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, olhando para esse texto tão belo, eu quero refletir com vocês nessa noite sobre o tema: a gratidão a Deus é a resposta dos salvos pela suficiência de Cristo em sua vida. E eu vejo que é isso que o evangelista Lucas, ele trabalha, ele aborda nessa narrativa tão bela, que ele está apontando sobre a gratidão. E é importante, queridos irmãos, nós entendermos que a gratidão que o evangelista Lucas nos ensina nesse texto é uma gratidão que nos faz viver de forma correta perante o nosso Deus. É uma gratidão que não nos faz sermos pessoas que sofremos, mas sermos pessoas felizes em toda e qualquer circunstância. É isto que o evangelista Lucas vai nos ensinar. E é interessante, meus queridos irmãos, que o evangelista Lucas, ele vai iniciar esse parágrafo aqui, do versículo 1 ao versículo 19, mostrando primeiro aqui para nós a ingratidão e a gratidão. Ele vai mostrar que isso está junto nesse texto. E primeiramente ele vai fazer para nós, mais ou menos como se fosse um título de introdução para abordar a questão da ingratidão e a gratidão. Porque com os versículos 11 a 15, a 14, desculpe, de 11 a 14 ele faz uma introdução mostrando o que Jesus fez neste momento. Olha como ele narra. Ele narra de forma maravilhosa que Jesus vinha de uma caminhada, e essa caminhada de Jesus era em direção à cidade de Jerusalém. Só que Jesus, ele não foi direto para a cidade de Jerusalém, mas Jesus passou em um local, em uma aldeia, que ficava entre a cidade de Samaria e Galileia. Agora olha que interessante, Jesus, ele poderia ir direto para Jerusalém, que era um caminho mais próximo, mas Jesus fez questão de mudar a rota, de passar por aquela aldeia que ficava entre ali, Samaria e a região da Galileia, para mostrar para nós que Ele, como Deus que é, o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que sabe onde as pessoas necessitadas estão. E Ele sabe que Ele é a única solução para os problemas das pessoas. Ele sabe disso. Porque Jesus, Ele é o nosso Senhor. Jesus, Ele é o nosso Deus. E é interessante
que o texto vai mostrar para nós, que Jesus, meus queridos, ele não passou apenas na frente da aldeia, mas o texto diz que Jesus entrou na aldeia. E quando Jesus entrou naquela aldeia, ali estava 10 leprosos. Pessoas que estavam enfrentando uma enfermidade terrível. Uma enfermidade que ela não ataca apenas o corpo físico, mas uma enfermidade que ataca também o convívio social das pessoas. A parte psicológica, emocional, ela é atacada por essa doença tão terrível chamada lepra. Porque, meus queridos irmãos, por mais que a lepra é uma doença que ela invade o corpo da pessoa e ela vai apodrecendo os seus ossos, a sua pele vai caindo. A lepra também, naquela época, ela tinha um significado de afastamento da pessoa do seu convívio familiar, do seu convívio social. Porque, segundo a lei, uma pessoa que tinha lepra, ela não poderia estar próxima à sua família. Ela tinha que ser tirada do meio da sua família. E ela tinha que ficar morando fora da cidade. Irmãos queridos, por isso que eu entendo que a lepra, ela causa uma dor dupla. Uma dor na pessoa que está com a lepra e uma dor nos seus familiares. Que quão triste você saber que o seu familiar está com uma doença terrível e você não puder cuidar dele. É algo triste. E assim, meus irmãos, aqueles homens estavam nessa condição, vivendo fora do convívio familiar, fora da sociedade. Talvez aquela aldeia onde eles estavam é um local que convivia apenas as pessoas com lepra. E nós podemos talvez até entender isso, porque quando nós vamos olhar para o texto vai mostrar 10 leprosos, mas vai mostrar que um deles era samaritano. Isso nos ensina que o restante eram judeus. E nós sabemos muito bem que os judeus e os samaritanos, eles não viviam juntos. Eles não se davam bem. Na verdade, o judeu odiava, desprezava o samaritano. Mas diante de uma situação tão terrível, de uma doença incomum, essas barreiras foram superadas. E agora esses homens estavam vivendo juntos naquele local, com aquela dor física, emocional, psicológica, a dor de ser afastada também do convívio familiar e social. Mas o texto mostra para nós, nessa narrativa, que esses 10 leprosos, eles ouviram que Jesus estava chegando. Certamente o conhecimento, a narrativa, Jesus está vindo, e eles sabiam que Jesus tinha poder para curar todas as coisas. Jesus vem até nós. Foi isso que o texto está mostrando para nós. Jesus foi até aqueles homens. Só que Jesus não encostou naqueles homens porque a lei não permitia. Então, com uma certa distância, aqueles 10 leprosos, todos em uma só voz, clamaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. Só o Senhor pode resolver essa situação, só o Senhor pode mudar esse quadro. E o texto mostra para nós que o Senhor Jesus olha para aqueles 10 leprosos, naquela situação tão terrível, diante de tanta angústia, de tanto pavor, de tanto desespero. O Senhor Jesus não vai até eles e coloca a mão sobre eles e ora e pede e ordena que aquela enfermidade saia de forma imediata.
O Senhor Jesus não tira um vaso de óleo e vai ungir aqueles homens, não. Jesus não faz nada disso. Mas Jesus usa aquilo que é proveniente dele, que é dele. Aquilo que ele tem, tanto nos céus quanto na terra. Foi declarado em Mateus capítulo 28, versículo 18. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus usa a sua autoridade e diz para aqueles 10 leprosos: vão e se mostrem aos sacerdotes. Porque Jesus manda aqueles homens irem aos sacerdotes, porque Jesus não cumpre ali de forma maravilhosa a cura na vida daqueles homens, porque Jesus não cumpre ali uma cura imediata e fala para eles: voltam para suas casas. Nós não sabemos, o texto não diz, mas talvez aqueles homens já estavam há muitos e muitos dias, ou há muitos e muitos meses, ou talvez até mesmo há muitos anos, longe dos seus familiares. Porque Jesus diz para eles: vão e mostrem aos sacerdotes. Porque segundo a lei da época, a pessoa que estava com lepra, e quando ela fosse curada, ela alcançasse a cura por meio dos médicos, essa pessoa tinha que ir ao sacerdote. Porque o sacerdote, ele funcionava como se fosse um secretário de saúde, ou alguém envolvido com a questão da saúde pública ali da cidade, da região. E ele que dizia que aquela pessoa agora ela estava apta, de forma honrada e completa, para viver na sociedade. Aí ninguém mais iria questionar, porque a palavra dos sacerdotes era lei. Então, se Jesus tivesse curado aqueles homens e mandado eles diretamente para suas casas, talvez as pessoas poderiam questionar. Mas Jesus queria estabelecer ali uma cura que tivesse honra, dignidade para aqueles homens. Uma cura completa. E aí Jesus diz para eles: vão. E o versículo 14, ele mostra para nós de forma maravilhosa um acontecimento perfeito, miraculoso, poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Que quando aqueles 10 leprosos ouviram Jesus, o texto diz que indo eles. Ou seja, quando Jesus os mandou, eles ainda não estavam curados. E aqui eu fico observando que aqueles homens tiveram fé em Jesus de forma plena. Por quê? Porque Jesus apenas disse: vai. E aqueles homens foram. Certamente eles olharam para o seu corpo e viram lá a lepra, mas mesmo assim eles obedeceram Jesus sem questionar. E eles foram, obediência. E o texto diz que indo eles, ou seja, no caminho, eles foram purificados, eles foram curados. Irmãos queridos, até aqui nós vemos uma narrativa maravilhosa. Homens que reconheceram que Jesus era a solução para a vida deles. Homens que reconheceram que eram carentes da ação poderosa de Jesus em sua vida. Homens que foram obedientes à ordem de Jesus e foram curados. E certamente ao chegarem aos sacerdotes, foram examinados e foram achados todos curados e aptos para voltar para o convívio familiar, para a sociedade. A alegria foi restaurada. Contexto maravilhoso, história maravilhosa, lindo. Mas eu quero dizer para vocês que a grande verdade desse texto, ela começa a partir do versículo 15.
Porque a partir do versículo 15, o evangelista Lucas mostra de forma muito clara a ingratidão e a gratidão. Ele mostra para nós que a gratidão a Deus é a resposta dos salvos pela suficiência de Cristo em sua vida. Só que essa gratidão tem dois aspectos apontados para nós aqui nesse texto, meus irmãos, a partir do versículo 15. E a primeira característica desta gratidão, apontada a partir do versículo 15, está no versículo 15 e no versículo 16. E essa primeira característica que o evangelista Lucas nos mostra, ele revela para nós que apenas um dos 10 leprosos, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E ele faz questão de dizer o seguinte: este era samaritano. Então, queridos irmãos, a primeira característica dessa gratidão, a gratidão a Deus, não está relacionada em ser religioso ou em receber bênçãos, mas de ter sido alcançado pela graça de Deus. Irmãos queridos, o evangelista Lucas, ele podia ter falado assim: olha, 10 foram curados e apenas um voltou para agradecer. Poderia, mas ele fez questão, inspirado pelo Espírito Santo, é claro, de colocar aqui uma expressão que ela tem toda a importância. E este era samaritano. Quem era o samaritano? O desprezado. Quem era o samaritano? Aquele que não tinha valor, que a sua raça era considerada a pior de todas. O homem que diante dos judeus era alguém que não tinha compromisso com Deus. E quem eram os 9 leprosos? Homens que foram curados da sua lepra? Judeus. Quem eram os judeus? Os religiosos. Homens que se achavam que pertencia a Deus. Homens que achavam que a sua religião era o mais importante. Irmãos queridos, esses homens religiosos, eles receberam a cura, receberam as bênçãos de Deus. Mas esses homens não foram alcançados pela graça de Deus. Nós estamos vivendo esse contexto, meus irmãos. Muitas pessoas, elas recebem a cura, elas recebem a bênção, mas elas apenas são pessoas religiosas, porque elas são pessoas que não retornam para agradecer a Deus. Quantas pessoas hoje, 20 de dezembro de 2020, quantas pessoas foram curadas no mundo dessa doença tão terrível chamada Covid-19? Será que 10% apenas, estou colocando aqui 10%, será que pelo menos 10% retornaram para agradecer? Será que pelo menos 10% vieram agradecer ou foram agradecer a Deus? Nós sabemos muito bem que os médicos, os remédios, o tratamento, tudo isso é ferramenta de Deus para curar as pessoas, porque quem cura é Deus.
mas nós temos poucas pessoas retornando para agradecer. Nós temos quase ninguém com essa disposição de agradecer. Eu quero as bênçãos de Deus, mas eu não quero o Deus das bênçãos. Isso está errado, meu irmão. Aquela pessoa que é alcançada pela graça, que ela entende que Jesus é suficiente em sua vida, ela quer Jesus. E aqui o texto mostra para nós de forma muito clara, queridos irmãos, que aquele homem samaritano, aquele homem havia sido alcançado pela graça de Deus, porque a graça de Deus nos faz sermos pessoas gratas a Ele. E aquele homem volta, dando glória a Deus em alta voz. Eu gosto muito dessa expressão aqui. Aquele homem não se escondeu. Aquele homem fez questão de, diante de todas as pessoas, os discípulos de Jesus, diante de todos, agradecer a Deus. Por que isso é importante nesse texto? Porque talvez, quando eu disse aqui, que talvez nem 10% das pessoas voltaram para agradecer após serem curadas da Covid-19, talvez você pensou aí, pastor, mas talvez elas agradeceram de forma assim, sigilosa, só elas e Deus. O texto mostra para nós de forma muito clara, gratidão a Deus, ela é algo que nós falamos em público, nós demonstramos em público, nós não escondemos, nós somos gratos a Deus, porque eu sou salvo por Ele, porque Ele me curou, porque Ele transformou minha vida. Eu sou grato a Deus. É assim, meus irmãos, que nós vemos esse samaritano, um homem que foi alcançado pela graça, um homem que entendeu que muito mais do que a bênção física, é a bênção espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos queridos, após nós vermos esse homem compreender isso, e Jesus mostrar para nós, como primeira característica da gratidão a Deus, e essa primeira característica não está relacionada em ser religioso, ou receber uma bênção. Muitas pessoas estão recebendo bênçãos, mas muitas pessoas não são gratas a Deus. Muitas e muitas pessoas não são gratas a Deus. Muitas pessoas são iguais esses leprosos, esses homens que foram curados da lepra. E por que esses homens, como todo religioso é assim, ele acha que Jesus tem obrigação com ele. Os judeus achavam que eles são o povo de Deus e eles têm o direito de serem curados. Por isso eles não voltaram para agradecer. Tem muitas pessoas nos nossos dias que são assim. Tem muitas pessoas que falam bem assim: eu determino que Deus me cure. Como se elas mandassem em Deus, como se Deus tivesse a obrigação de curá-las. E você pode observar que essas pessoas que estão dentro da igreja, que são os religiosos de plantão, não são pessoas que têm um coração grato a Deus, mas aquelas que reconhecem: eu não mereço, meu Deus, mas o Senhor me transformou. São pessoas que estão aí, vivendo a gratidão, dando resposta de gratidão. Primeira característica, meus irmãos, que o texto nos mostra sobre gratidão. Segunda característica que o texto revela para nós, está aí nos versículos 17 a 19. Olha o que o evangelista Lucas escreve. Então, Jesus lhe perguntou. Olha o que Jesus pergunta àquele homem que estava ali diante dele, chorando, louvando, adorando aos seus pés. Olha o que Jesus pergunta: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Aí a partir daqui, eu acredito que Jesus estendeu essa pergunta, a partir do versículo 18, no versículo 18, não apenas para aquele homem, mas para todas aquelas pessoas que estavam ali, os seus discípulos e demais pessoas presentes. Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Senão este estrangeiro, senão este samaritano, senão esse homem que não é considerado
uma pessoa religiosa, uma pessoa pertencente a Deus. Só ele voltou. Só ele voltou. Irmãos queridos, aqui o evangelista Lucas está nos ensinando, como segunda característica, que a gratidão a Deus revela realmente quem são os que receberam a fé salvadora em Jesus. A gratidão a Deus revela realmente quem são que receberam a fé salvadora em Jesus. Porque o texto diz para nós de forma muito clara, queridos irmãos, que aquele homem, por ter recebido a fé de Cristo, a fé salvadora em Cristo, a confiança em Cristo, ele voltou para ser grato. Então aqui nós aprendemos um princípio, que a gratidão sempre foi mais difícil de ser encontrada do que a fé. É muito fácil nós encontrarmos pessoas dizendo o seguinte: eu tenho fé em Deus. Você conversa com as pessoas, e aí? Não, eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. Eu acredito, eu confio em Deus. Mas a coisa mais difícil que nós encontramos são pessoas gratas a Deus. São pessoas que voltam para agradecer a Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, têm se afastado da igreja? Quantas? Quando eu digo igreja, eu não estou falando apenas da denominação presbiteriana, ou a denominação assembleia ou batista, não, eu estou falando das igrejas em geral. Quantas pessoas têm se afastado da igreja? Você já observou, e isso eu vejo de forma muito clara, existe quantas pessoas que chegam assim e falam bem assim: pastor, irmãos, ore por mim porque eu estou precisando de um emprego. Eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir esse emprego. A igreja ora, o povo de Deus ora, e a pessoa é abençoada com emprego. E depois você pergunta: cadê aquele irmão, cadê aquela irmã, cadê aquela pessoa? Não voltou para agradecer. Essa pessoa está agindo ou age exatamente como esses 9 homens que foram curados da lepra. Homens que não vieram agradecer a Jesus, homens que acham que é obrigação de Jesus os curar. E essas pessoas que pedem emprego, ou pedem: Deus abençoa minha família. Tem gente que nós vamos fazer campanha, nós vamos orar pela família, aí depois que está tudo certo em casa, acabou. Igreja, gratidão não. Não é assim a realidade? A ingratidão, meus irmãos, é muito clara nesse texto, desses 9 homens. E essa ingratidão está muito clara nos nossos dias, que nós estamos vivendo. E aqui, e é isso que nos faz compreender e nos consolar também, principalmente nós como liderança de igreja, porque a gratidão a Deus revela realmente quem são os que receberam a fé salvadora em Jesus Cristo. Nem todas as pessoas que estão na igreja, que são religiosos, receberam essa fé salvadora. Porque a Bíblia diz de forma muito clara que nós conhecemos a árvore pelos frutos. E nós conhecemos aqui aqueles que são gratos, se voltam para agradecer a Deus. Irmãos, essa tem sido uma realidade na sua vida? Você tem voltado para agradecer a Deus? Ou as coisas de Deus na sua vida estão em último lugar? Nossa irmã Rita orou aqui: Senhor, traga as pessoas para a igreja. Escola dominical abençoada que tivemos hoje. Jesus, os cultos, Senhor, cadê o povo? Irmãos, existem pessoas de fato que não têm como vir. Questão de trabalho, questão de saúde, nós estamos em pandemia. Alguns que não podem estar, e é claro, estão certos. Mas existem muitos, e nós sabemos disso. E você sabe, não é o pastor que pode dizer, que pode afirmar. Você sabe. Eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso. Existem muitos que não vêm à igreja porque acham que Jesus é apenas obrigado a realizar as suas vontades ou satisfazer as suas vontades. Não existe gratidão. Nós estamos falando sobre igreja, mas existem outras coisas mais que nós sabemos que podemos fazer.
Quantas vezes existem pessoas que levantam pela manhã e não agradecem a Deus pelo dia que Deus o deu. Existem pessoas que vão almoçar, tomar um café, com alimento nas mãos, e não agradecem a Deus, porque Deus está o alimentando. Existem pessoas que vai vestir uma roupa e não agradece a Deus, porque é Deus que o está vestindo. Queridos irmãos, a ingratidão ela está muito clara. Aqui está um texto que está estampando uma situação de 10 homens. E talvez você e eu, ao ler esse texto, ficamos até chateados com esses 9 homens que não retornaram para agradecer a Deus. Mas quantos de nós temos agido assim? Quantos de nós temos sido ingratos perante a Deus? Segunda característica aqui, da gratidão a Deus, ela revela realmente quem são os que receberam a fé salvadora. E por que isso? Porque quando nós vamos ler final do versículo, ou o versículo 19, ele vai mostrar para nós de forma muito clara, Jesus olhando para aquele homem samaritano e dizendo para ele, certamente ele estava ali aos pés de Jesus, aos pés de Jesus, Jesus olhou para ele e disse, levanta-te, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Você quer ouvir as palavras de Jesus? Você tem que estar aos pés de Jesus. Você quer ouvir a palavra levanta-te de Jesus? Esteja aos pés dele. Esteja vivendo de acordo à vontade de Jesus. E Jesus diz para aquele homem, a tua fé te salvou. A fé, meus queridos irmãos, a fé salvadora, não é uma fé que nós falamos, nós conseguimos por nós mesmos. Eu resolvi, eu decidi acreditar em Deus. Não. Apóstolo Paulo, Efésios capítulo 2, versículo 8, ele fala para nós de forma muito clara. Pela graça, sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos somente por Jesus Cristo. A fé salvadora foi nos dada por Jesus Cristo. Esse homem samaritano recebeu essa palavra de Jesus, da fé que ele estava demonstrando naquele momento, porque ele recebeu anteriormente esta fé de Jesus. Irmãos queridos, nós precisamos nos autoavaliar e vermos quem somos. E vemos quem somos. Quem nós somos? Nós somos como os 9? Nós estamos agindo como os 9? Ou nós estamos agindo como o samaritano? Talvez eu e você somos as pessoas desprezadas. As pessoas que a sociedade olha e fala bem assim, epa, esse aí não é nada não. Talvez nós somos as pessoas até mesmo que a religião diz, não, esse aí não tem direito não. Só que não importa o que a religião diz, não importa o que a sociedade diz, não importa o que as pessoas dizem. O importante é o que Jesus diz ao meu respeito e ao seu respeito. E isso que muda totalmente a minha história e a sua história. Foi isso que mudou a história daquele homem, meus irmãos. Um homem que entendeu que Jesus estava abençoando a vida dele de forma maravilhosa. E Jesus era suficiente em sua vida. Aquele homem não falou com palavras, mas ele falou com atitude. Jesus, muito melhor do que a cura física, é a cura espiritual. Muito melhor do que a cura física, é a cura espiritual. Vocês observaram que Jesus, em momento algum, ele vai citar a fé dos 9 homens que foram curados e não retornaram para agradecer? Mas ele vai dar ênfase à fé desse samaritano. Quando nós entendemos que Jesus é suficiente em nossas vidas, meus irmãos, e somos gratos a Ele, Jesus lembra de nós
em toda e qualquer situação. Mas aqueles que esquecem de Jesus e viram as costas para Jesus, Jesus não tem compromisso com eles. Existem pessoas que entendem que elas encontraram a felicidade na cura externa. Não, eu fui curado. Tá bom. Tá bom? Bom para você apenas ser curado de forma externa? Tá bom para você apenas ter o problema da sua família resolvido ali de forma paliativa? Tá bom para você? Tá bom para você ter apenas um emprego que vai lhe sustentar, lhe dar o sustento enquanto você estiver nesta vida? Tá bom para você isso? Para os salvos, jamais estará bom isso. Para os salvos, nós queremos sempre Cristo Jesus. E nós desejamos sempre Cristo Jesus. E não importa se aquelas pessoas não voltarem, nós voltaremos. Tem muitas pessoas que estão preocupadas com a multidão. O que a multidão fizer, eu vou fazer. Ei, esse homem nos ensinou, através desse texto, que nós não devemos ser guiados pela multidão. Nós devemos ser guiados por Jesus Cristo. Ah, queridos irmãos, que gratidão e que ingratidão abominável. Queria muito que vocês entendessem isso nesta noite. Nós vamos cantar um cântico de gratidão ao Senhor nesse momento. Enquanto nós estivermos cantando, faça desse cântico a sua oração. Se você tem colocado Jesus em último lugar, se Jesus tem te abençoado todos os dias e você tem dado para Ele apenas aquilo que a sobra do seu tempo, não, só me sobra o domingo à noite, então domingo à noite eu vou na igreja. Cuidado com isso, meu irmão. Cuidado com isso, minha irmã. Cuidado com isso. Dê para Jesus o melhor, a primícia do seu tempo. Se você pode, se você não pode, tudo bem. Jesus te conhece, mas muitas vezes nós podemos estar. Muitas vezes nós falamos, não, a turma aí não vai hoje, então eu não vou também não. Você já pensou se aquele samaritano agisse assim? Os 9 não foram, os 9 que eram os religiosos não foram, porque eu vou. Ele não pensou assim. Ele era salvo. Ele era salvo. E ele foi agradecer ao Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor com essa canção.
Jesus, te agradeço. Letra da canção, né? Por tudo que tens feito. Você já imaginou o quanto Deus tem feito por você, meu irmão? Seja grato. Entenda, somente a fé duradoura e agradecida, somente através dela, essa fé duradoura e agradecida que Deus nos concede, proverá amparo duradouro e levará a pessoa a desfrutar da suficiência de Cristo. Jesus, Ele é suficiente para você, meu irmão. Ele é suficiente. Amém? Amém. Que de fato você tenha dito isso de coração. Jesus, Ele é suficiente para nós. Nós não precisamos de mais nada. Dê o seu melhor para Jesus. Não se preocupe, não, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que isso, tenho aquele outro. A maior realidade da pandemia, e é algo triste, mas é a realidade, que a pandemia, ela nivelou todas as pessoas. Não existe, porque eu sou rico, porque eu sou pobre, porque eu sou branco, porque eu sou preto, porque eu tenho esse emprego, porque eu não tenho, porque eu sou baixo, porque eu sou alto. Não. Todas as pessoas foram afetadas. Isto mostra para nós que não existe essa questão de ninguém melhor do que o outro. Isto mostra para nós que se Deus quiser, se for da vontade dEle, não tem médico, não tem dinheiro, não tem nada que pode te salvar de morrer ou me salvar. Por isso, meu querido irmão, entenda, o maior tesouro que você pode juntar é na glória. O melhor tesouro é na glória. É receber do Senhor a recompensa. É estar de joelhos perante o Senhor e ouvir dele: levanta-te, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Meus queridos, nós queremos, Pai amado, de forma maravilhosa, meu Deus, todos os dias, Pai amado, sermos pessoas como esse homem samaritano. Um homem, Pai amado, que teve a cura física, sim, como os demais. Mas se os demais recusaram o Senhor, foram ingratos ao Senhor, esse homem, ele foi grato ao Senhor. E ele foi grato porque ele havia sido alcançado pela graça. A graça do Senhor nos move e nos leva a sermos gratos ao Senhor. Esse homem foi grato porque ele recebeu uma fé salvadora do próprio Jesus. A Deus, que eu e os meus irmãos possamos desfrutar da suficiência do Senhor, tendo sim uma fé salvadora, sendo sim alcançados pela graça. Deus, que todas as manhãs, ao levantarmos, que nós venhamos prostrarmos diante do Senhor e agradecer e dizer: Deus, obrigado pela noite e obrigado pelo dia que o Senhor está me concedendo desfrutar. Que nós, ao termos o alimento, Deus, nós devemos entender e louvar ao Senhor, que se nós tivemos emprego para comprar o alimento, foi porque o Senhor nos deu, então é o Senhor que está nos alimentando. Deus, que nós venhamos colocar sempre, 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 como objetivo principal das nossas vidas, o desejo de estar diante do Senhor. Oh Pai, coloca gratidão no meu coração e no coração dos teus servos. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos todos os dias dar o nosso melhor para o Senhor, porque o Senhor nos deu o melhor. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. E o melhor de Deus
é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através dele, nós fomos alcançados pela graça. Através dele, nós recebemos a fé salvadora. Através de Jesus, nós nos encontramos nesse local para agradecer ao Senhor, meu Pai. Jesus, o Senhor, é suficiente em nossas vidas. O Senhor é suficiente em nossa vida, meu Pai. Nós não precisamos de mais nada. Nós somos totalmente satisfeitos com a Tua presença. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu queria chamar aqui à frente. Cauã, desce aqui, por favor, Cauã. Pode vir, colocar, por favor, Cauã. Nosso irmão Ala e o nosso irmão Heitor. Vem aqui à frente, jovens. Ficam aqui, por favor. Jovens abençoados, mantenha um pouquinho a distância aí, por favor. Isso. Cauã vai vir ali. Cauã estava lá na parte técnica ali de cima. Menino abençoado. Chegue mais para cá, para lá, para o pessoal poder ver vocês. Ser registrado não só para o pessoal que está aqui presente, mas para todos os demais que estão acompanhando. Eu louvo a Deus pela vida desses jovens. Esses jovens, meus irmãos, eles entenderam a necessidade e a importância de dar o melhor deles no momento para ajudar a igreja na questão da transmissão. E a Bíblia diz que tem que dar honra a quem tem honra. Eles entenderam e têm dado o melhor deles. E eu louvo a Deus pela vida deles. E eu quero dizer para você, Ala, Heitor e Cauã, quando vocês agem assim, vocês estão dando uma resposta do quanto vocês é grato a Deus. Gratidão, muitas vezes, da forma correta de ser, de agir, não é com palavras, é com atitudes. E eu louvo a Deus como pastor de vocês, ver como vocês têm agido. E a partir de hoje, eles já têm feito, mas a partir de hoje, de forma oficial, eles são aí a equipe responsável pela questão das mídias da igreja, questão da transmissão, são esses jovens aqui. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Certamente os seus pais estão extremamente felizes por ver eles agindo assim. Que Deus abençoe vocês. Eu queria convidar a igreja para se colocar de pé e nós vamos orar por vocês, agradecendo a Deus, para que Deus possa continuar abençoando vocês, continuar usando para a glória e louvor do nome dEle. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela vida desses 3 jovens. Jovens que não agiram como aqueles 9 homens que foram curados pela lepra e não retornaram para agradecer. Mas jovens que entendem que foram salvos por Cristo e querem dar o melhor deles para o Senhor Jesus. Deus, muito obrigado, Deus. Guarda a vida deles, Pai. Proteja, Deus amado, esteja com eles, com o Ala, Deus amado, com o Heitor, com o Cauã. Deus, que esses jovens possam continuar desenvolvendo aquilo que o Senhor tem para a vida deles, Pai amado. Deus, que a gratidão possa estar no coração deles e que eles possam demonstrar isso com palavras, mas muito mais com atitudes, Pai. Louvando e sendo grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na vida deles, Pai. Muito obrigado, Pai amado. Muito obrigado em nome de Jesus. E como ministro do Teu Evangelho, pastor dessa igreja, eu declaro eles empossados como representantes, como pessoas que vão cuidar dessa área tão importante, que é a área de comunicação da nossa igreja. Que Deus abençoe a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, jovens, e muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês de forma poderosa. Igreja de Deus, os irmãos sentaram, mas eu vou pedir para ficar de pé, para que os irmãos possam receber a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida, meu irmão, sobre sua família,
sobre sua casa, sobre o seu trabalho, sobre sua empresa, sobre ti onde quer que venha estar, e sobre todo Israel de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje, para todos sempre. Amém. Podeis sentar, meus irmãos? Feche a transmissão, por favor, meu irmãozinho.